Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Hoje nós vamos fazer uma resenha espetacular, uma resenha que vai trazer conhecimento de uma época vivida no Brasil para os leitores. Antes eu gostaria de pedir a vocês que divulgassem esse canal para toda a sua rede social, para teus amigos. Nós precisamos aumentar o número de inscritos, pessoal. Os seguidores estão aumentando, são cada vez mais fiéis, a gente está ainda conhecendo esse mundo novo, né, do YouTube, e acho que estamos evoluindo, mas eu preciso da ajuda de vocês. Então deixe o famoso like, ative o sininho de notificação, se inscreva nesse canal se ainda não são inscritos e divulgue muito para a sua rede social. A resenha de hoje é sobre um livro de Jorge Amado, um dos meus escritores favoritos, pela sua forma de escrita, pelo interesse, pela sua brasilidade, principalmente pela forma com que ele cria os seus personagens e pinta os cenários das suas obras. São Jorge dos Ilhéus. Essa não é uma das obras mais conhecidas de Jorge Amado, mas ela é uma obra que retrata o mundo do cacau, o mundo cacaueiro da Bahia. Se desenrola na cidade de Ilhéus, onde o cultivo do cacau é a principal fonte econômica e reflete tanto as aspirações quanto as adversidades dos personagens que habitam essa cidade. Figuras muito marcantes são os coronéis, que são fazendeiros influentes, que simbolizam o poder e a tradição da família rural nessa época no Brasil. Esses coronéis enfrentam conflitos com outros fazendeiros e pequenos produtores de cacau, vivendo sempre, apesar da sua riqueza e do seu poder, vivendo sempre na corda bamba. Uma vida de muitas preocupações e várias adversidades. O enredo de São Jorge dos Ilhéus impacta, ele converge para o momento onde o cacau começa a ser largamente utilizado no mundo inteiro e o cacau é esperado uma subida violenta, vertiginosa dos preços do cacau. Então a cidade vive nessa ânsia, nessa esperança de ganhar muito mais. Para você ter uma ideia, a esperança era que o cacau subisse 10, 15 vezes o preço atual. Então todo mundo, a cidade inteira, se presta a esse objetivo, se preparando para quando essa alta desproporcional, vamos dizer assim, viria. Realmente essa alta veio, subiu 15, 20 vezes o valor e as pessoas começaram a viver uma vida absolutamente irresponsável. Despesas, investimentos nas fazendas, bens materiais adquiridos, sedes nababescas das fazendas, né? Então é uma coisa, essa transição entre uma vida relativamente pacata com algumas adversidades, mas a sobra de dinheiro, a verdade é que o pessoal não sabia onde pôr dinheiro. Então muitos cabarés da cidade, chegou muita gente nova para explorar essa riqueza que o cacau trouxe de uma maneira repentina para a cidade. Mas, como sempre acontece, uma alta sem motivo não poderia durar sempre. Então essa alta dura alguns anos, todo mundo usufruindo dela, mas de repente chega a baixa. Essa alta, antes de acontecer, foi divulgada pelos exportadores. Tinham 3 ou 4 grandes exportadores de cacau na cidade que, de uma certa forma, controlavam o preço junto aos fazendeiros.
né? Ocorre que teve uma crise muito grande nas outras plantações de cacau, que nessa época eram no Equador e no Congo. Então a seca no Equador, as guerras no Congo, etc., provocaram, segundo os exportadores, essa alta. Jorge Amado consegue contrapor, né, a grande prosperidade pelo preço do cacau subir e a grande desgraça, vamos dizer assim, quando a queda do cacau veio de uma maneira muito abrupta, muito repentina. O que é interessante notar são os personagens dessa história, claramente divididos. Os exportadores, eu falei, 3 ou 4 casas que aproveitaram a alta do preço do cacau no mercado e usufruíram e emprestaram dinheiro para os coronéis, para os empregados. Então, o fio condutor desse boom, da utilização da alta para toda essa prosperidade, então foram as casas exportadoras. Na trama, o Carlos Zundi, que é um exportador, e a sua mulher Julieta, que é uma protagonista da história, ele tem uma história pessoal muito complexa, com traições, falcatruas e participação na política da região. O Carlos Zundi era um dos exportadores. Os coronéis fazendeiros é outro grupo de pessoas que a gente pode dividir nessa obra do Jorge Amado. Eles se tornaram donos das fazendas por atitudes nem sempre louváveis, crimes, falcatruas, falsas certidões. Então eles ditaram o poder e conseguiram, então, ser a segunda, vamos dizer assim, um segundo grupo desses protagonistas. O terceiro grupo, então, foi os que mais sofreram, são os trabalhadores das lavouras. Era o terceiro grupo, e como eles foram, pelo menos, retratados por Jorge Amado como explorados e sofrendo as consequências da situação, seja por parte dos fazendeiros, seja por parte dos novos donos da terra, os exploradores, que conseguiram comprar dos fazendeiros as terras a um preço muito barato quando começou a baixa. Aliás, o Jorge Amado não deixa claro isso daí, mas ele deixa nas entrelinhas que todo esse mecanismo criado com o aumento do preço do cacau tinha o objetivo de tornar os exportadores os donos da terra. Conseguiram isso, obviamente. O interessante é que os pobres trabalhadores das lavouras, que eram indispensáveis, né, eles vieram a substituir os escravos que estavam aí há pouco tempo atrás, e eles não receberam os benefícios da alta e receberam os malefícios da baixa. Sempre assim, a gente pode traçar um paralelo também um pouquinho com os dias de hoje, com as potências mundiais que dominam o mundo do ponto de vista financeiro. É interessante a luta desses lavradores. Ele tinha um líder que era um motorista chamado Joaquim e que é fundamental para pintar essa obra com as tintas mais claras e mais envolventes que a gente pode imaginar. É muito interessante a luta desses lavradores no sentido de melhoria. A narrativa do São Jorge dos Ilhéus ela é moderada. Não diria que é rápida nem que é muito lenta. Tem momentos intensos nos quais os conflitos com os coronéis e os fazendeiros e os conflitos entre os coronéis e os exportadores se tornam muito destacados, muito fortes, muito tensos. E essas tensões são desenvolvidas gradativamente, de modo que a história mantém um fluxo bem constante de atratividade. Algumas obras similares do Jorge e de outros escritores seriam As Terras do Sem Fim, do próprio Jorge Amado,
primeira publicação em 1943, ele antecede a São Jorge dos Ilhéus. O 15, esse já de Raquel de Queiroz, de 1930, ele retrata a seca do sertão do Ceará de 1915, então, e enfoca os sofrimentos dos retirantes de suas terras. A Vida às Secas, que é uma obra-prima de Graciliano Ramos, de 1938, também retrata a saga de uma família retirante do Nordeste brasileiro. Tem uma obra aqui chamada Cacau, de 1933, do Jorge Amado, que pode ser interessante para completar o conhecimento que essa obra, o São Jorge dos Ilhéus, essa obra que eu estou falando, nos dá sobre a época do cacau. São Bernardo, de Graciliano Ramos, é uma outra obra que explora a brutalidade e a solidão resultantes da ambição e do autoritarismo. Eu li essa obra, é bem legal. Os leitores ficaram muito impressionados pela autenticidade cultural e histórica, que leitores fiéis a Jorge Amado, e que essa obra pode informar sobre o ciclo do cacau no sul da Bahia e a vida dos fazendeiros e dos trabalhadores rurais. Personagens são muito vivos e complexos, mesmo os personagens de poder têm a sua vida pessoal um pouco que devassada pelo Jorge Amado. Então, os leitores gostaram muito disso. Eles gostaram do realismo do livro, às vezes brutalidade, e a linguagem rica e muito expressiva. Para alguns leitores, ao contrário, o ritmo é lento em algumas partes. Ele pode aparecer arrastado em certos tempos, principalmente quando o Jorge se detém em descrições prolongadas ou no desenvolvimento das tensões políticas e sociais. Ao meu ver, isso não é coisa ruim, isso não vem em detrimento do tema, muito pelo contrário, eu acho que isso enriquece o São Jorge dos Ilhéus. Alguns leitores reclamam do excesso de personagens e de subtramas. Realmente isso existe, né? Mas eu acho que Jorge quis enfatizar bem as questões sociais da obra, né? Eu acho que teve dois grandes objetivos do Jorge nessa obra. Dar uma pincelada sobre a região cacaueira do sul da Bahia e relacionar a vida nessa região com os problemas pessoais das classes que participam dessa obra. Principais obras de Jorge Amado, então, é Cacau, de 1933, Terras do Sem Fim, Gabriela, Cravo e Canela, aí já na sua fase de Rede Globo e tudo isso. Dona Flor e Seus Dois Maridos é sensacional também. Esse de 1966, Tieta do Agreste, muito conhecido por uma série da Rede Globo. Tenda dos Milagres é um romance sensacional. Eu não posso deixar de citar Os Capitães da Areia, também a vida e a cultura dos meninos de rua de Salvador nessa época. Jorge Amado, portanto, é amplamente reconhecido por sua contribuição à literatura brasileira, foi traduzido para dezenas de idiomas. É um dos escritores brasileiros mais lidos no mundo. Nas minhas pesquisas, eu consegui localizar um filme, uma obra baseada em São Jorge dos Ilhéus. É um longa-metragem produzido em 1982 e dirigido por Joaquim Pedro de Andrade. É um diretor bem famoso do cinema brasileiro. Por fim, recomendo fortemente São Jorge dos Ilhéus, de Jorge Amado, como todas as obras de Jorge Amado. Eu, pessoalmente, li algumas delas, talvez umas 8 ou 9, mas pretendo ler praticamente todas nessa fase de leitor voraz. Eu recomendo fortemente essas obras, pessoal. Eu não conheço livro ruim do Jorge Amado, pelo menos para mim. Vale muito a pena
para conhecer a cultura da Bahia, para conhecer a visão que Jorge Amado tinha das épocas que ele procura retratar. Vale muito a pena para quem procura um retrato com muitas facetas do Brasil, com suas belezas, suas contradições, narrado por um dos maiores autores da literatura brasileira. Vocês não vão se arrepender se lerem São Jorge dos Ilhéus. Agradecemos muito a quem chegou até o final desse vídeo. Não se esqueçam de dar o seu famoso like, ativar o sininho de notificação, se inscrever nesse canal se ainda não são inscritos e divulgar para suas redes sociais e seus amigos. O canal precisa crescer e depende disso. Não custa nada, pessoal. Por favor, ajudem o canal Livros e Ideias a crescer. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!